Olá, gente! Vamos acompanhar hoje a Feira de Inovação de Engenharia na UFABC, que ocorre nos dias 10 e 11 de dezembro de 2025. Aqui estão os estandes. Cada estande tem um produto diferente. Aqui é o outro stand que é sobre risco de queda de idosos. Tudo bem, pessoal? Boa noite, eu sou a Vitória, sou CEO aqui da Guardian e hoje eu vou apresentar para vocês, junto aqui com a nossa equipe, um pouco mais do empreendimento. Nós somos uma empresa que desenvolveu um dispositivo de alerta de queda para pessoas idosas. O nosso objetivo foi desenvolver um dispositivo mais barato em relação àqueles já encontrados no mercado e também desenvolver uma solução que pudesse ser oferecida, por exemplo, em parceria com convênios de saúde, pensando na maior acessibilidade e permeabilidade no mercado de saúde do Brasil. Então, tudo bem, pessoal? Eu sou o Guilherme Torres, sou o desenvolvedor aqui da Guardian, né? E a nossa solução, basicamente, ela surge a partir da ideia de que às vezes você mora com uma pessoa idosa próximo da sua casa e acaba que, você não consegue estar a todo momento vendo como ela tá andando pro banheiro. E muitas vezes tem quedas, você não fica sabendo, até você descobrir que a pessoa caiu, demora. Então a ideia foi a gente, através de um acelerômetro, através da detecção da aceleração, a gente detectar quando tem uma queda. Então, por exemplo, aqui a gente tem um SP32, aqui, com o MPU 650. Ele está a todo momento pegando a aceleração e a parte das medidas angulares do giroscópio. A gente fez vários testes empíricos para saber qual era o comportamento desses valores no funcionamento do sensor. Então a gente fez vários testes, ficou levantando, tudo isso pensando em movimento de pessoas idosas que já são mais devagar, né? Então a gente fez vários testes, veio que um parâmetro ali mais ou menos de qual que é o limiar do movimento normal, de uma queda, e a gente percebeu que quando você está numa queda livre ou quando o braço perde a sustentação na hora de uma queda, acontece que a aceleração ela diminui muito, ela chega próxima a zero, porque a velocidade fica mais constante, né? Você não está colocando nenhuma aceleração no seu braço, então acaba que você consegue detectar quando você perdeu a sustentação. Se a partir daí você tiver uma leitura muito maior do que 0,5 logo depois, quer dizer que a pessoa teve um impacto e aí você teve uma queda. Infelizmente a gente tem alguns falsos positivos ainda, às vezes tem uns falsos negativos, é muito um protótipo ainda, mas a gente consegue detectar vários tipos de quedas. Às vezes você fazer um apoio assim, nesse caso não funcionou, mas acontece de vez em quando. Eles comunicam via ESP-NOW com essa outra ESP, que a ideia dela é ficar na casa da pessoa que está cuidando dela. Então, ele manda mensagem, acende o LED e também você consegue acompanhar pelo computador e por um bip que ele faz também. Você tinha uma dúvida? Eu sou engenheiro, tá? Qual o produto que vocês estão vendendo? Por exemplo, eu tenho um pai idoso. Ele vai ter que usar esse trambolho no braço assim, então, o dia esse inteiro? Aqui é o protótipo. A nossa ideia original era fazer uma pulseira. Sabe quando você fazer uma pulseira nos moldes, sei lá, de um Apple Watch, de algum produto semelhante, a gente teria desenvolver a nossa própria placa, nosso próprio chip, a gente precisaria colocar um MPU menorzinho para estar tudo integrado ali, e aí a solução que a gente encontrou foi justamente colocar aqui no braço. A ideia original seria fazer aqui como se fosse um relógio mesmo, uma pulseira, mas por dificuldades técnicas não foi possível. Eu só queria ressaltar que a nossa ideia, porque pode parecer muito o que já existe no mercado, então o Apple Watch ou esses outros smartwatches que detectam quedas, mas a nossa ideia é que não teria uma interface com o usuário, seria um relógio em que não tem como clicar, não tem como desativar, então a ideia é que realmente seja simples, de fácil uso, porque o nosso produto, no fim, é para os cuidadores das pessoas, então seria algo que não seria tão caro quanto um smartwatch e não seria difícil para a utilização da parte do idoso. E a ideia surgiu de quem e o que cada um fez no trabalho aí, né? Como é que foi o desenvolvimento aí do trabalho entre vocês? A ideia surgiu de mim, porque a gente tem uma avó que mora de frente com a gente, ela caiu algumas vezes, umas 2, 3 vezes, e a gente só descobriu porque por acaso a gente entrou na casa dela e ela tava caída no chão. A gente tem uma campainha em casa que tem um botão. Então ela aperta um botão, só que aí ela se arrastou do banheiro pra sala, não alcançou o botão. Aí eu falei, seria bom se tivesse um botão com ela ou alguma coisa que automaticamente avisasse a gente que ela caiu. Então foi justamente nessa ideia.
E complementando um pouco mais sobre o desenvolvimento do trabalho, nosso time de desenvolvedores é composto pelo Guilherme, pela Valen e pelo Lucas. Então, eles são a nossa cabeça, a nossa mente pensante programadora. Eles são nossos responsáveis técnicos que trabalharam no desenvolvimento da solução. Eu e o Cauã ficamos responsáveis pela comunicação, e eu como CEO também, e o Gabriel também, que é o nosso... que também faz parte do time de desenvolvimento e hoje também está atuando aí na gravação dos projetos. Ele também faz parte do time técnico. Fala pessoal, agora a gente vai falar sobre Green Code, um projeto super bacana sobre reciclagem. Bora conferir? Boa noite pessoal, nós somos a Green Code, tá? E começando a falar aqui do nosso produto, eu quero dar um contexto, tá? Hoje no Brasil, cerca de 81 milhões de toneladas por ano são gerados de resíduo. Cerca que desse resíduo, cerca de 30% é potencial de ser reciclável, só que hoje no Brasil apenas 2% é. Isso acontece por vários fatores, mas muito por falta de conhecimento da própria da população e também por não ter uma coleta adequada. A gente entendendo e conversando um pouco com a população em geral, a gente viu que tem uma adesão da população por produtos que pensam no meio ambiente. Então, quando a gente vê que tem uma problemática tão grande assim, tem uma população que tem vontade de apoiar essas causas, a gente pensou no nosso produto. A Green Code, como ele falou, né, pensando nessa questão de sustentabilidade e na sociedade apoiar, a gente também traz um dado que hoje 76% dos consumidores, eles veem valor em selos de confiança trazidos nas marcas. Então, por exemplo, num caso clássico de reciclagem hoje é o Reciclo, que nas embalagens, por exemplo, de manteiga ou de margarina ou qualquer outra coisa que você encontre no mercado, vai ter uma embalagem, vai ter um selo Eu Reciclo, o consumidor vê valor nisso e acaba comprando ela em relação a uma embalagem equivalente de margarina. Agora aqui, no nosso caso, é uma ideia de reutilização do produto. Então é um selo vinculado à reutilização na embalagem. No geral, nós entraríamos em contato com as empresas, desde que elas vissem valor no nosso produto. E a gente entraria em contato para entender que embalagens eles trabalham, as dimensões, os materiais, para a gente propor essas ideias de reutilização. Após isso, vamos dizer que fechamos uma parceria, porque o produto, né, e a empresa viu valor no nosso negócio, a gente forneceria para eles selos, como esse selo no canto aqui da embalagem, e também QR Codes para eles colocarem na embalagem. Então, quando a gente fala do cliente final, das pessoas, hoje a gente tem duas soluções, a reciclagem e a reutilização. Mas a reciclagem, ela é levar esse material de volta para a cadeia, ou seja, devolver para a indústria. E existe uma grande complexidade em devolver esse material para a indústria hoje. Mas quando a gente fala de reutilização, a reutilização ela pode ser feita em casa. Quando você quer fazer a reutilização desse material, às vezes você pode encontrar na internet uma solução que não dá para fazer com a caixa que você tem em casa, não dá para fazer com a grossura do papelão que você tem. Então, quando a gente percebe que o cliente final, até hoje, já fazem vasinho de planta, casinha de gato, se já existe isso, a gente dando a solução, dando o passo a passo, customizando com o material que ele tem, a gente já leva a criatividade. E aí a pessoa coloca a mão na massa, a pessoa age com o que a gente já entregou para ela. Vamos lá. Você falou que o consumidor ele dá um peso maior se ele tiver o seu selo aqui. Mas vamos imaginar o seguinte, aqui vocês estão vendendo aqui a caixa, quer dizer, vocês estão me mostrando aqui a caixa do notebook, certo? Perfeito. Mas quando eu vou comprar um notebook, eu não vejo a caixa dele. Eu estou lá na internet, eu vejo lá o computador. Eu não sei como que ele vai vir embalado. Então, eu não tenho nenhum apelo no momento da compra pela questão da embalagem, tá? Então esse é um problema. Eu gostaria de saber como que vocês pensaram nesse problema. O nosso modelo de negócio ele é muito pensado no B2B, né? Ele é voltado para a empresa. Então, a gente entraria em contato com as empresas que aí passariam a colocar o QR Mas Code... as empresas consumidoras, o vendedor. Isso, o vendedor. Então, por exemplo, você vai vender aqui com a Lenovo. Isso, exatamente. Tá. Aí a Lenovo vai colocar o código da nossa marca na embalagem dela. Tá. E a gente entende até por a gente chegou a fazer entrevistas com algumas pessoas que isso gera valor, no caso, para a Lenovo, entendeu? Então as pessoas veriam isso como um diferencial. Pessoal, a gente fez 2 entrevistas no dia 11. Bora dar uma olhada? Olá, gente. Eu queria saber de vocês o que chamaram a atenção de vocês nesse stand. Nesse stand particularmente, eu achei bastante interessante, porque falava da queda, né, do idoso. Como eu tenho a minha mãe aqui, que eu tomo conta, então eu achei bastante interessante nesse sentido, na preocupação dos jovens nessa questão. Bem bacana mesmo essa preocupação inicial
com o idoso. Para mim, encantou isto. Eu achei muito interessante, porque eu já caí algumas vezes e eu achei que esse aparelho pode ser muito útil para as pessoas idosas mesmo, como eu. E vocês acharam que o grupo conseguiu explicar certinho? Vocês têm algum feedback, alguma coisa para melhorar? Eu achei bastante interessante a explicação do grupo. Eles explicaram e responderam todas as perguntas que foram feitas. Para mim foi bem claro a explicação deles. Eu achei também que foi muito bem explicado e achei interessante eles pensarem, principalmente o rapaz que falou que começou tudo isso por causa da queda da avó dele. Da avó, sim. E esse foi o produto mais interessante que vocês viram até agora ou vocês viram outro? Então, eu dei uma olhadinha na questão da sustentabilidade, que eu achei bem bacana também, a preocupação com os produtos de caixa, papelão, garrafa. Vi alguma coisa também de pet ali, mas assim, como eu expliquei, diante da minha mãe, eu acho que foi o stand mais bacana, assim, dessa preocupação, né, com o idoso. Eu também. O papelão também é interessante, a reciclagem, né, que o rapaz explicou muito bem, a gente fazer as coisas com os papelões em vez de jogar no lixo, muito interessante. Mas esse do idoso também foi muito importante. Tá bom, muito obrigada, gente, por De nada, o evento. obrigada, viu? Boa noite, tudo bem? Meu nome é Jennifer, eu sou aluna aqui da FABC. Eu gostaria de entrevistar vocês sobre o stand das embalagens do Green Code. Eu gostaria de perguntar para vocês o que chamou a atenção de vocês para parar aqui nesse stand. Boa noite, meu nome é Lucielma e a gente se interessou mais pela ideia mesmo da reciclagem em si, né? Porque hoje a população gera muito lixo, né? E é uma ideia legal exatamente para dar para as pessoas a oportunidade de pensar um pouco na reciclagem, porque a gente vê muita gente jogando lixo sem pensar mesmo no futuro da população. E eu acho que é uma ideia muito, muito válida e eu acho que devia ser pensada muito por todos mesmo. Do produto deles, o que mais chamou a atenção? Eu acho que é válida a ideia do QR Code, do selinho que eles apresentam, porque eu acho que é uma forma realmente de chamar a atenção do consumidor. E eu acho que de alguma forma isso daí chamaria a atenção do consumidor para entrar no aplicativo e ver tudo que é oferecido, né? O que me chamou mais a atenção foi aquela casinha do gato lá, né? Porque a gente também tem um pet. E sempre que chega uma embalagem assim do Mercado Livre, alguma coisa, a gente já está pensando na caixa para ele, né? Pessoal, no dia 10 nós gravamos entrevistas acerca do projeto Oceanix, algo super inovador que ajuda demais no âmbito da sustentabilidade no mundo atual. A forma como o palestrante explicou o tópico foi clara? Qual parte você achou mais difícil de entender? Eu achei que foi clara e a parte que eu tinha achado difícil só era como que era o processo. Mas depois da explicação que ele me deu, eu entendi como que funcionava. As palavras dele, as minhas. Mano, foi a mesma coisa mesmo. Na sua opinião, qual foi o público-alvo principal dessa apresentação? Acho que o público normal, consumidores e indústrias, eu acho. Tanto vai favorecer as indústrias com a venda de um material novo e os consumidores também, e o meio ambiente. A solução apresentada está à frente ou está alinhada com o que você já vê no mercado? Eu acho que está à frente. Está à frente. Nunca vi nada do tipo, pelo menos, sendo oferecido no mercado. Exatamente. Ainda mais para consumo de produtos de limpeza, só para consumo de alimentício. Eu acho que essa é uma grande mudança no mercado. Que é isso, né? Que eles comentarem quanto as indústrias em si vão atingir as metas de sustentabilidade dela e ao mesmo tempo as famílias vai ser todo mundo vai ser economizando no fim das contas. Então... Boa noite, quer dizer, tudo bom? Tudo bem? Principalmente, a gente queria fazer uma pergunta agora, entrevistando sobre a alerta de queda. Não sei se você chegou a ver. Nem participamos lá. Boa. O que você achou da atenção que os alunos deram para você em relação à própria apresentação?
Assim, eu achei um bom projeto, porque eles desenvolveram pelo menos um protótipo, o que pra gente que está avaliando é muito legal. Porque às vezes a ideia é sensacional, mas se você não tem, né, nada ali, alguma coisa tangível para você, físico, enfim, atrapalha um pouco. O pitch estava bem assim, treinado, todos bem envolvidos. Claramente o grupo trabalhou em conjunto, né, e cada um da forma, né, individual conseguiu agregar, eu acho que ali no todo. Quanto ao projeto, acho que a ideia é muito boa, obviamente tem, né, limitações que precisariam ser desenvolvidas tendo um prazo maior para, né, um desenvolvimento melhor, né? Aqui estiveram 3 meses, então assim, também não dá para ser tão exigente. Porque assim, a solução é boa, só que tem que pensar de uma forma um pouco mais digital. Do tipo, a pessoa não pode ficar com aquele negócio pendurado no braço. Às vezes a pessoa, né, que vai receber a notificação, ela trabalha longe. Tem que ser mais dinâmico. O idoso mora sozinho, então tem algumas situações que eles precisariam considerar. Mas de uma maneira geral, eu gostei muito do projeto. Boa. Qual informação ou situação do projeto que você achou mais atraente? A ideia em si, porque o problema que eles pegaram sobre idosos, queda de idosos, é uma coisa recorrente que a gente vê na televisão. Então, a proposta dele, solução de trazer de uma forma barata, alguma adaptação que a gente coloca, seja uma faixa, seja uma evolução do que eles produzirem, para uma cena recorrente, já achei fantástico. Talvez a queda em si eles não estão resolvendo, o grupo não resolve, mas a urgência da chegada de uma ajuda, talvez... Então, você achou alguma questão ou desafio que eles enfrentaram a mais do que já falaram em relação ao projeto? Na minha opinião, acho que foi um dos grupos que estava mais bem estruturado. Ou seja, eles conseguiram tirar o melhor de cada um. Então eles souberam ali, dentro das nossas perguntas, responder tudo. E eles venderam pra gente não um produto, mas um protótipo em desenvolvimento com uma ideia estruturada, com metas e objetivos. Né? Isso eu acho que foi o mais legal da apresentação deles, que eles conseguiram estruturar e ter as metas e os objetivos claros para a gente que estava avaliando. Então acho que isso daí foi um dos pontos que para mim foi maiores. Boa. Eu queria te perguntar agora sobre o evento em si, que eu perguntei para ele específico, mas e o evento aqui na UFBC? Não sei se você veio ontem também. Não, só hoje. Só hoje? O que você está achando do evento em si? Na verdade, como eu coloco em todos os eventos, né, para todos os eventos, e ressalto aqui para esse também. O importante é sempre fazer com que o aluno perceba que o que ele estuda em sala de aula pode ser revertido para um projeto prático. Não adianta o aluno ficar pensando que ele vai estudar as suas teorias todas, né, e guardar aquilo para si. O importante nesses eventos é sempre fazer com que haja essa troca de informação, né, haja, sobretudo, a troca de informação com a comunidade. Vamos entender que o que eles estudam não pode ficar represado em sala de aula, entre aluno e o professor. Tem que usar, né? Usar e mostrar uma finalidade, é o que eu falo a todos os alunos, né? E aqui eu consegui perceber que cada projeto conseguiu trazer um pouquinho da sua experiência de cada aluno, conseguiram mostrar a sinergia dentro dos grupos, mas mostrando em todos os projetos. Existe uma finalidade, existe um propósito, e com isso a gente consegue ver que a instituição está conseguindo atingir a comunidade e trazendo respostas claras para os problemas, que é o que a gente quer sempre para a engenharia e para a tecnologia. Perfeito, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado por participar hoje do evento. A presença de vocês hoje foi gratificante e até a próxima. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda edição da Feira de Inovação de Engenharia.